Bom, e nesta segunda-feira, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, disse que o grupo Hamas poderá ser uma liderança para a reconstrução da democracia no território palestino. A declaração foi feita durante o programa Roda Viva da TV Cultura. Pimenta comentava o prefácio de um livro publicado em março deste ano, escrito pelo assessor especial da presidência, Celso Amorim, em que sugere que o Hamas poderia, abre aspas, desempenhar um papel central na restauração dos direitos palestinos, fecha aspas. Em seguida, o ministro de Lula disse que os extremistas islâmicos têm de ser responsabilizados, mas que Nelson Mandela também já foi acusado de terrorismo. O Hamas tem que ser responsabilizado por o que ele fez. Mas nós já vivemos situações no mundo em que o IRA era considerado terrorista e hoje faz parte do governo, né, do Reino Unido. Nós já vivemos situações em que o Nelson Mandela ficou 27 anos na cadeia, acusado de terrorista, e se tornou uma das maiores lideranças, dos maiores estadistas do século XX. Mas ele nunca matou bebês nem crianças. Como é que vai ser o futuro do desdobramento, o papel do Hamas, se ele vai mudar a sua orientação? E o povo palestino tem que fazer essa discussão. Certo. Bom, e sobre as eleições na Argentina, Pimenta afirmou que Lula não deve manifestar apoio a nenhum dos candidatos que avançaram para o segundo turno. O ministro também negou que o PT estivesse envolvido na indicação de publicitários brasileiros para a campanha do peronista Sérgio Massa. E aí, agora quero dar as boas-vindas a Carlo Cauti, comigo aqui no estúdio. Ontem em Buenos Aires, hoje já está de volta em São Paulo, fez uma cobertura aí desse primeiro turno das eleições, né, Carlo? E ontem você, inclusive, comentava dessa campanha do medo que acabou impulsionando aí os últimos dias da campanha, que no final acabou com a vitória, pelo menos na frente de Sérgio Massa nesse primeiro turno eleitoral, né? Então, quero te ouvir a respeito disso e também dessa declaração do ministro Paulo Pimenta, ministro da SECOM, comparando Nelson Mandela ao Hamas. É complicado. Estamos mal, né? Não, assim, Paulo, boa noite, Paulo, boa noite a meus colegas de bancada, uma honra estar com todos vocês, boa noite à nossa audiência. Paulo, a palavra para isso é delírio. Isso aí é um delírio que foi falado ontem pelo ministro Paulo Pimenta. É um erro histórico, é um erro político, é um erro jurídico, fala de coisas que evidentemente não sabe ou que lhe foram referidas e está repetindo, porque justamente como o colega falou no momento, Nelson Mandela ou o Irish Republican Army na Irlanda do Norte nunca mataram crianças, nunca mataram idosas, nunca sequestraram pessoas com problemas com Alzheimer, nunca mataram grávidas e depois abriram seus ventres para matar também os fetos, nunca queimaram famílias inteiras dentro de carros, nunca foram protagonistas dessas barbaridades, dessa truculência, dessa brutalidade que chocou o mundo inteiro. Então, assim, Nelson Mandela, durante o primeiro período da sua vida, quando ele enfrentou, usando a força, o apartheid na África do Sul ou o IRA na Irlanda do Norte, eles sempre atacaram objetivos militares. Eles sempre atacaram policiais, atacaram escritórios do governo, atacaram posto de segurança do exército, ou seja, objetivos, entre aspas, legítimos no momento como aquele de guerrilha, objetivos que você espera possam ser atacados. Quem é soldado coloca na equação que um dia pode sofrer algum tipo de ataque, mas civis, aqueles não podem ser atacados. Aquilo ali se chama crime de guerra. E criminosos de guerra não têm legitimidade para representar quem quer que seja. Eles devem ser pegos, presos, condenados e se joga fora a chave. Existem tribunais internacionais prepostos para isso. Então, o ministro não sabe do que está falando quando faz uma comparação que é uma ofensa, não apenas à memória do Nelson Mandela, mas também à memória das milhares de vítimas israelenses que morreram nas mãos desses terroristas sanguinários do Hamas. Mas, além disso, só para a gente relembrar um pouco também a fala do Lula, só para dar um rápido excursus também, e também, especialmente, eu queria só comentar a questão, a frase do secretário-geral da ONU, Paula, porque é importante, aqui no Brasil a gente às vezes considera a ONU como se fosse o órgão dos céus, né, o órgão do além, que explica para nós mortais como tem que ser levada adiante a vida, né? Mas lembramos que a ONU, em 1975, votou uma resolução que comparava o sionismo
ao racismo, comparava o sionismo à discriminação racial, ou seja, comparava o conceito que leva Israel, a base filosófica da existência do Estado de Israel, ao apartheid na África do Sul, ou seja, delegitimando a existência do Estado de Israel. Isso foi a ONU que votou isso. A Assembleia Geral da ONU votou esse abominio jurídico, tanto é que passou vergonha por 26 anos, aliás, por 16 anos, em 1991, tomaram vergonha na cara e abrogaram essa resolução. Então, a ONU também erra. Como errou, evidentemente, o secretário-geral da ONU em falar aquilo que falou hoje. E muito bem fez o embaixador de Israel a pedir a renúncia desse senhor. Lembrando que o secretário-geral da ONU foi também primeiro-ministro de Portugal, ele é do Partido Socialista, ele foi presidente da Internacional Socialista também. Portugal votou a favor, por sinal, dessa resolução que em 75 comparava o sionismo com o racismo, então um absurdo que foi também, de cui Portugal, inclusive o Brasil também votou, mas Portugal também foi cúmplice disso tudo. Então, de fato, estamos vendo como a ONU também comete graves erros jurídicos, históricos e políticos também. E só por último, só para comentar as frases do presidente Lula, também evidentemente não sabe do que está falando, uma dificuldade extrema para chamar o Hamas pelo seu nome, ou seja, de grupo terrorista, só porque foi forçado pela opinião pública que o governo decidiu não chamar o grupo terrorista, mas a ação que cometeu de terrorista, né? Então, não se condena as pessoas, mas só as ações dela. Então, a hipocrisia tomando conta lá do Palácio do Planalto. Então, de fato, ele fala de milhões de mortos que não ocorreram, não estão morrendo milhões de pessoas na faixa de Gaza e Israel está tentando ser o mais cirúrgico possível nos ataques contra os líderes do Hamas para eliminar a liderança desse grupo terrorista. Israel pediu para a população civil evacuar a parte norte de Gaza. Hamas obrigou as pessoas a ficarem em suas casas, ou seja, as mortes dessas pessoas o sangue dessas pessoas está nas mãos do Hamas e não de Israel. Israel anuncia alguns minutos antes que vai bombardear um prédio para que a população possa evacuar, enquanto o Hamas não anunciou nenhum tipo de ataque contra os kibbutz, onde matou todo mundo. Então não tem um mínimo de comparar o que Israel está fazendo, que por sinal é previsto pelo direito internacional. O artigo 51 da Carta da ONU, por sinal, prevê o direito de legítima defesa. E aquilo que foi feito por Hamas é uma brutalidade, é uma barbaridade que só merece uma resposta a mais dura possível e a eliminação do Hamas da face da terra. Hamas não tem legitimidade de existir como entidade organizada, porque Hamas não representa o povo palestino, é apenas uma organização terrorista feita por criminais de guerra que deveriam ou ser presos ou ser liquidados fisicamente por Israel. Lacombe, você até disse no teu comentário anterior, né, sobre a declaração do Lula que não surpreende o que ele disse hoje na live, né? E realmente essa declaração do Paulo Pimenta, ministro da SECOM, também não surpreende. Apesar do desatino, do delírio, para usar a palavra do Carlo Cauti aqui, né? Também não surpreende. Agora, ele foi longe, né? Comparar Nelson Mandela ao grupo terrorista Hamas. E nós temos colecionado aqui ao longo dos últimos programas declarações do presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, por exemplo, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ontem foi o caso da conselheira de Itaipu também, que publicou mensagens aí ou de apoio ao Hamas ou ainda condenando a reação de Israel aos ataques terroristas. E ontem, então, nessa entrevista ao Roda Viva, Paulo Pimenta fazendo essa comparação esdrúxula, né? Paula, eu vou pedir permissão para discordar um pouquinho de você e do Carlo Cauti. Por acaso, eu até entrevistei o Nelson Mandela. Eu era repórter da Rede Manchete no Rio de Janeiro em 91, quando ele esteve no Brasil e foi ao Espírito Santo para visitar o Albuino Azeredo, que era um governador negro, era o único do Brasil, e ele fez questão de conhecer o Albuino Azeredo. A Manchete não tinha um repórter de rede em Vitória e eu fui deslocado do Rio de Janeiro para Vitória para fazer essa reportagem, a visita do Nelson Mandela e da Winnie Mandela, com ele na época ainda, para o Albuino Azeredo. Foi uma entrevista muito curta, eu consegui fazer 3, 4 perguntas, não foi uma entrevista especial, né, ali com calma para fazer um documentário, mas estive com ele e acho que o Paulo Pimenta não está totalmente errado. É claro que, como disse o Carlos, né, num ranking mundial de terrorismo, o Hamas estaria bem à frente do Nelson Mandela. Mas o Mandela foi
alçado a esse herói mundial. Claro, ele teve ali um papel importante na briga contra o apartheid, que era um sistema de opressão e segregação racial muito, muito pesado, horrível. Então ele teve esse papel importante, mas nunca foi santo. Ele nunca foi santo. Inclusive, ele fez treinamento de guerrilha na Argélia, né? Então, aprendeu a usar minas, explosivos, a torturar. Então, não era exatamente um santo. Até tem um artigo muito bom, excelente, publicado há uns 10 anos, pelo Instituto Ludwig von Mises, que eu recomendo, destrinchando ali toda a história do Mandela. Claro, como disse o Carlos, ele não matou idosos, não violentou mulheres, né, não assassinou mulheres grávidas, não retirou o feto da barriga, não fez essas atrocidades todas que o Hamas fez. Mas ele fez alguns ataques com explosivos, com minas. Inclusive, ele atacou negros que não estavam com a causa dele. Né? Ele incendiou comércios de negros, de pessoas, assassinou, né, participou de assassinatos de outros negros na África do Sul, porque não se juntavam ali à causa dele. Ele era do Partido Comunista, inclusive, ele tentou negar durante muito tempo, mas aí comprovaram que ele tinha essa ligação com o Partido Comunista. E esse artigo do Instituto Ludwig von Mises deixa muito claro que o Mandela, né, ele explorou um pouco aquela desgraça toda que era o apartheid, né? E a ideia inicial dele era levar adiante uma revolução comunista. Então, eu vou dizer para você que o Paulo Pimenta mirou no que viu e acertou no que não viu, talvez, porque o Hamas também finge aí, diz que tem uma ligação com a causa palestina, que luta pela causa palestina, como Mandela dizia que lutava pela causa dos negros, pela igualdade racial. E depois eu acho realmente que ele tomou jeito, que ele melhorou como pessoa, mas não vejo esse santo todo. E o Hamas tem isso, ele tem outros interesses, como eu disse no meu primeiro comentário, que não são os interesses dos palestinos de um modo geral, dos palestinos de bem, da causa palestina. O primeiro objetivo é destruir Israel, depois eliminar os judeus. E depois tem os interesses dos chefões do Hamas, né? Se você prestar atenção, você vai ver que tem 5 chefões do Hamas que têm um patrimônio somado de 60 bilhões de reais. Então, eu tenho aqui as minhas restrições a Nelson Mandela. Enxergo realmente no fim da vida que ele teve um papel importante, mas ele tem um passado que permite uma comparação, porque ele participou de atos terroristas não tão brutais, mas de qualquer maneira que envolveram mortes, mais ou menos, né, num caminho como o do Hamas. De novo, não tão com tanta selvageria, mas ele teve essa ligação, sim, com o mundo do terrorismo, com esse inferno do terrorismo, na verdade. Bom, Lacombe trouxe aqui um contraponto histórico de Nelson Mandela. Agora quero ouvir o Consta, como é que você avalia, enxerga essa declaração de Paulo Pimenta comparando aí Nelson Mandela ao Hamas, Consta? Eu entendo os pontos do Lacombe, né? O Mandela não era esse santo, era um comunista radical e que usou daquela velha máxima, os meus nobres fins justificam quaisquer meios, né? Então ele foi um terrorista e pagou por isso. Ficou quase 30 anos preso. Saiu modificado, né? Para refutar aí a tese da própria esquerda de que a prisão não dá jeito em ninguém, né? Ele saiu refletindo e querendo realmente uma pegada mais pacificadora, ao contrário do Lula, que ficou preso muito pouquinho tempo. As pessoas gostam de comparar o Lula com o Mandela, talvez por isso o seu sabujo ministro tentou fazer essa comparação, mas o Lula saiu cada vez mais raivoso, né, fazendo discurso de ódio e passando pano para terrorista que degola crianças. Então existe a diferença que o Carlo Cauti apontou de qualificação, mas existe o ponto que o Lacombe trouxe. Era um terrorista que se redimiu, digamos assim, né, mais para o final da vida. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa, Paulo, que passa às vezes despercebido. Imediatamente após essa selvageria em Israel, né, já começaram ali os esquerdistas a falar: não, Israel não pode reagir, cessar fogo. Antes de Israel nem entrou na faixa de Gaza. Está estudando e preparando, mas nem entrou. E aí fica essa turma toda, né, botando panos quentes, falando que Israel tem que se recolher e participar de algum diálogo com quem quer exterminá-lo.
e matar suas criancinhas e estuprar suas meninas. O próprio Obama e o próprio presidente Biden, que justiça seja feita, estão dando um apoio muito mais forte, com clareza moral a Israel, o que mostra o abismo da esquerda americana para a esquerda brasileira, né? Mas eles, mesmo dando esse apoio, eles ficam com um discursinho um tanto patético de lição de moral. Não, mas Israel tem que tomar muito cuidado com essa reação. O Biden chegou a falar em islamofobia. Não é hora disso. É hora de dar apoio irrestrito a Israel para se defender e extirpar o Hamas do mapa e ponto. E aí eles vêm com esse papinho, né? Não, tem que tomar muito cuidado com a reação, como se Israel fosse de fato essa ameaça aos direitos humanitários, né? Não é. Só o exército americano talvez tome mais cuidado ou igual ao de Israel na hora de minimizar as perdas civis. Aí eu fico perguntando assim, fizeram essa narrativa toda, esse discurso todo com a Ucrânia, que a gente sabe que o Partido Democrata está apoiando com muitos bilhões dos pagadores de impostos americanos, com legitimidade. A Ucrânia foi invadida por um ditador sanguinário, psicopata, tem o direito de se defender, mas estão morrendo milhares e milhares de civis de tudo que é lado. Na Rússia menos, porque o cenário de guerra está sendo na Ucrânia, o país invadido. Mas se a Ucrânia tivesse poder de reagir e ir atrás dos algozes, dos invasores na própria Rússia, será que ia haver essa preocupação toda agora com a questão de vidas de civis? Eu coloco isso porque, será que na Segunda Guerra Mundial, para voltar um pouco no tempo, havia essa preocupação toda? Não, cuidado, pelo amor de Deus, a Alemanha não é nazismo, alemães inocentes não têm culpa do Hitler no poder, não é bem assim, mas não podemos matar ninguém, não pode morrer um inocente na Alemanha. Será que, se essa fosse a grande preocupação de lideranças morais, políticas como Biden, Obama, será que o Ocidente teria vencido a Segunda Guerra? Eu pergunto isso com toda a humildade, porque eu não vejo essa postura em nenhum outro conflito, só quando envolve Israel. É como se Israel não pudesse se defender. É como se Israel, veja bem, foi bárbaro o que fizeram com vocês, mas fica quieto aí, não faz nada não, porque senão vai o mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, sob o domínio da esquerda, né, vai condená-lo. Isso é pedir para Israel perder essa guerra. E o Hezbollah está de olho na postura americana, o Irã está de olho. De novo, justiça seja feita, os Estados Unidos mandaram forças militares para a região, estão atentos, estão subindo um pouco o tom. Agora, é fundamental nesse momento o Ocidente inteiro ter clareza moral e ficar do lado de Israel, de maneira irrestrita, porque qualquer outro país do Ocidente que tivesse sido atacado da forma selvagem como foi Israel, a defesa, a legítima defesa, o direito de atacar esses inimigos não seria questionado. Vou jogar para o Lacombe. Quer complementar, Lacombe, sobre o tema Lula e eleições na Argentina? Isso, Paula, porque essa história do Paulo Pimenta, de que o Lula, que o PT, que o governo aqui vai ficar isento, né, não vai se manifestar, isso é um papinho para boi dormir. A gente vê aquele pasto verdinho, os boizinhos todos dormindo já, porque o Lula, segundo o jornal argentino Clarín, ele telefonou para o Sérgio Massa, dando parabéns, né, pela vitória no primeiro turno. O Paulo Pimenta fez uma postagem, né, nas redes sociais dele, né, com foto com o Sérgio Massa, com o Alberto Fernandes, dando felicitações também. E quer dizer que agora eles vão ficar isentinhos, né? O Lula, a gente sabe que articulou aí para liberar dinheiro para esse governo falido, quebrado, né? Levou a Argentina, do Alberto Fernandes, levou a Argentina para um cenário de terra arrasada. E eu tenho informação de uma pessoa conhecida, né, de que há, sim, marqueteiros brasileiros lá trabalhando, de pelo menos duas agências, uma agência em Salvador e uma agência aqui de São Paulo, né? Então, essa historinha de que agora eles vão ficar, não vão tomar partido, isso é um papinho para boi dormir danado, né? Porque o Lula e a turma dele torcem descaradamente para o Massa, né? Apoiam a candidatura de várias maneiras, como eu já citei, tem essa gangue de marqueteiros lá. Aliás, foi motivo de comentário num canal de televisão da Argentina, os próprios comentaristas dizendo, olha, realmente esses marqueteiros brasileiros, eles foram muito importantes para essa virada do Massa, para essa vitória do Massa no primeiro turno.
né? Então eles estão aí prontinhos para ajudar o Massa mais uma vez, tenha a certeza disso, eles são capazes, eu diria, de quase tudo para evitar que o Javier Milei vença. O sistema não é nada fácil. A questão é o seguinte, o Foro de São Paulo, ele não é coisa de gente isenta, equilibrada e boazinha. Daí vem a minha preocupação, né? O que essa gente é capaz de fazer para, né, evitar que o Milei vença e o Sérgio Massa, com esse país da maneira que está, o ministro da Economia de um país com 140% de inflação ao ano, vai chegar a quase 200% no fim do ano, como é que um cara desse, né, pode estar ali disputando um segundo turno com 36% dos votos válidos no primeiro? Tem dedo de gente ruim aí, com certeza.